E aproveitando esse clima romântico que está conquistando corações, hoje eu trago biscoitinhos entrelaçados para comemorarmos o Dia dos Namorados. Esse biscoito está fazendo sucesso. Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Esses biscoitinhos são muito fáceis de fazer, com uma massa amanteigada deliciosa que desmancha na boca. E para deixar o nosso biscoito ainda mais econômico e lucrativo, hoje eu vou fazer a massa utilizando margarina, para você ver que dá certo sim fazer biscoitos com margarina e que eles ficam deliciosos e muito mais lucrativos para quando queremos vender. Essa massa foi desenvolvida de uma maneira para que todo mundo consiga fazer em casa. Ela é feita totalmente à mão, sem precisar de batedeira, e eu desenvolvi uma maneira de fazer a massa ficar perfeita para fazer biscoitos decorados, fazendo ela com margarina. Porque muitas pessoas não estão tendo condições de comprar a manteiga para fazer os biscoitos desde que os preços subiram muito. Então, essa massa fica perfeita, mesmo sendo feita com margarina. E para fazer essa massa, nós vamos utilizar apenas 4 ingredientes: farinha, açúcar, margarina e um ovo. Sim, essa massa nós vamos fazer com margarina, como eu já falei antes, e vai ficar perfeita. O importante é você seguir o passo a passo da receita, como eu vou ensinar aqui. Escolhe uma farinha de qualidade. É a farinha normal, sem fermento. Mas quanto mais branquinha e soltinha ela for, melhor é a qualidade da farinha e melhor vai ficar o seu biscoito. Em um bowl, nós vamos começar colocando o açúcar. É açúcar refinado normal. Tem quem faça com açúcar cristal, mas eu particularmente não gosto. Junto com o açúcar, nós vamos colocar a margarina e vamos começar a misturar. Você pode também utilizar manteiga, mas se for utilizar a manteiga, ela precisa estar assim, molinha, nesse ponto pomada. O que significa que você precisa tirar a manteiga com antecedência da geladeira. Como nós estamos usando margarina, basta retirar da geladeira e colocar direto na receita. A margarina não fica dura como a manteiga, o que para muitas pessoas é ruim na hora de cortar os biscoitos. Mas eu gosto de utilizar a margarina porque ela deixa a nossa massa mais econômica, não precisa se preocupar em tirar da geladeira com muita antecedência e fica muito mais fácil de trabalhar. Então, vamos misturando assim a margarina com o açúcar. Essa parte, se você quiser, pode ser feita na batedeira, sem problema nenhum. Eu prefiro fazer à mão porque eu morro de preguiça de ficar lavando a batedeira depois. E é uma coisa tão simples e eu já estou tão acostumada a fazer que eu vou batendo assim à mão e vai ficando perfeito. Mas se você preferir, pode fazer na batedeira. Pode ser naquelas batedeiras manuais ou na batedeira planetária. Se você estiver usando a batedeira planetária, você deve usar aquele batedor raquete. Mas se for na batedeira normal, aquele batedorzinho é o suficiente. Depois de deixar assim uma mistura bem cremosa e fofinha, vamos acrescentar um ovo, que é um ovo grande, que pesa entre 50 e 55 gramas, para deixar a nossa massa no ponto perfeito. Mistura o ovo com esse cremezinho de açúcar e margarina que nós fizemos até ficar bem homogêneo. E vamos acrescentar a essência de baunilha, que é totalmente opcional, mas que eu acho que dá um sabor especial à nossa massa. Pode ser essência de outro sabor que você queira e pode também acrescentar raspas de laranja ou de limão. Porém, as raspas têm que ser com cuidado, que na hora de cortar pode ficar aqueles fiapinhos e eu acho que não fica um acabamento perfeito no biscoito, mas fica à vontade para usar caso você preferir. Depois de tudo muito bem misturadinho, vamos acrescentar a farinha. Eu acrescento em 2 vezes, pois fica mais fácil de mexer, porque o meu pote aqui não é muito grande. Mas se você tiver um pote maior, pode colocar toda a farinha de uma única vez, que vai dar super certo. E se você estiver utilizando a batedeira planetária,
pode colocar a farinha e continuar batendo. Porém, vai bater por pouco tempo, pois nós não queremos que a nossa massa desenvolva glúten. Então, a massa de biscoito ela não deve ser muito batida e nem sovada. Vamos apenas misturar. Eu, como vou fazer assim à mão, vou tirar aqui as raspas de manteiga da colher e vou começar a amassar com a ponta dos dedos. Não precisa apertar muito a massa para que não desenvolva o glúten também, pois ao desenvolver o glúten, o nosso biscoito fica duro. E nós não queremos um biscoito duro, nós queremos um biscoito macio e crocante ao mesmo tempo. Essa é uma das principais características dos biscoitos, serem macios e crocantes ao mesmo tempo. Então, vamos misturando assim a nossa massa até que ela fique bem homogênea e pare de grudar nas mãos. Dessa maneira, vamos ter uma massa perfeita de biscoitos. Veja que ela não está mais grudando na pontinha dos dedos. Já está pronto. Eu vou colocar ela na bancada apenas para terminar de juntar os pedacinhos de farinha que possam ter se acumulado no fundo do bol. Mas ela já está pronta, bem soltinha e bem macia. Esse é o ponto perfeito da nossa massa de biscoitos. Vamos amassar mais um pouquinho a nossa massa aqui na bancada, só para juntar todos os pedacinhos e fazer uma grande bola de massa. E já está pronto. Agora vamos falar um pouco sobre o rendimento dessa massa, que eu sei que você vai me perguntar. Eu não sei dizer em unidades, pois raramente eu corto uma massa exatamente igual, toda com o mesmo cortador. Normalmente eu faço formas variadas dos biscoitos, então fica difícil dizer a quantidade, se rende 20, 30, 50 biscoitos. Uma coisa que eu sei afirmar para vocês é que essa massa rende 850 gramas. 856 aqui no caso, mas vamos calcular que renda 850 gramas. Então, nós teremos no final da história 850 gramas de biscoito de massa crua, pois depois que assa, o nosso biscoito perde a água e fica um pouco mais leve. Mas é mais ou menos essa quantidade de biscoito que nós teremos. E agora vamos colocar cor às nossas massas. Como eu vou fazer só uma pequena quantidade para ensinar aqui para vocês, eu vou fazer pequenas quantidades de massa. E nessa aqui eu vou colocar o corante rosa, para deixar os nossos biscoitinhos numa cor rosa muito bonita. É só colocar o corante assim em cima da massa e amassar com os dedos até que a cor rosa fique toda homogênea na nossa massa. É bem simples e bem fácil de fazer, então vai amassando aí a massa para ficar tudo rosa. Depois que a nossa massa estiver toda rosa assim da mesma cor, vamos abrir a massa em um plástico ou em um papel manteiga, como você preferir. Como eu já tenho plástico, é uma pequena quantidade de massa, vou abrir aqui nesse plástico mesmo. Vamos colocar os nossos limitadores de altura na massa, que aqui no caso eu uso o hashi, mas você pode usar palitinho de churrasco ou o que preferir. E vamos esticar a massa assim entre duas folhas de plástico. Dá uma ajeitadinha no plástico para ficar tudo parelhinho e termina de esticar para deixar a nossa massa perfeita. Agora é só dobrar o plástico e levar a massa para o freezer para que fique bem firme e durinha. Da mesma maneira, eu fiz a massa vermelha, colocando o corante vermelho e apertando a massa até que fique um vermelho bem homogêneo. E vou abrir a massa da mesma maneira, com 2 palitinhos do lado, para que fique sempre da mesma espessura, principalmente quando usamos cores diferentes para um mesmo biscoito, é muito importante os limitadores de altura. Assim, nós mantemos um padrão nos nossos biscoitos que nos permite um acabamento perfeito. Vamos esticando assim a massa para que fique toda na mesma altura e na dimensão que eu vou utilizar para fazer os meus biscoitos. É só esticar assim com o plástico e depois dobrar as pontinhas do plástico e levar ao freezer junto com a outra para que fiquem bem firmes. Nós vamos utilizar 2 cortadores de coração, o maior para fazer o biscoito e o menor para vazar o centro do biscoito. As massas já estão bem firmes, pois estavam no freezer. Então agora nós vamos cortar os corações maiores e colocar eles ali do lado, na forma onde vamos utilizar.
Como a massa está bem firme porque estava no freezer, ela fica assim, bem durinha e sai junto com o cortador, o que facilita muito a nossa vida. Vamos colocando assim os biscoitos ali do lado. Agora eu vou cortar os biscoitos feitos com a massa vermelha e colocar ali do lado também da mesma maneira para vazarmos o centro dos nossos biscoitos. E depois, com os biscoitos com o centro vazado, vamos entrelaçar os nossos corações. Mas eu já vou trabalhar diretamente com a forma, pois os biscoitos depois de vazados ficam um pouco mais frágeis, o que atrapalha na hora de movimentar. Então, para garantir que o nosso biscoito não se deforme, vamos vazar o centro dos corações aqui na forma onde serão assados. Esses coraçõezinhos do centro eu gosto de deixar ali do lado para compor uma caixinha de biscoitos, algo bem legal com os outros corações que são vazados. Mas se você preferir, pode amassar esses coraçõezinhos novamente e reutilizar a massa para esticar de novo e fazer mais corações grandes. Faça do jeito que você preferir. No final do vídeo você vai ver como os coraçõezinhos menores dão um toque especial aos nossos corações maiores, mas fica a sua escolha. E depois de vazarmos assim todos os nossos corações, nós já podemos moldar os nossos biscoitos. Mas antes de continuarmos, eu quero contar para você um pouquinho sobre o curso Meu Biscoito Mágico. É uma técnica incrível que eu desenvolvi e aperfeiçoei para você fazer biscoitos que parecem mágica. Biscoitos lindos e deliciosos, totalmente diferente do que se encontra por aí. São biscoitos que já saem decorados do forno, o que facilita muito a nossa vida, pois com esse tipo de biscoito nós conseguimos pegar encomendas de última hora e fazer grandes pedidos com muita facilidade. E é com muito carinho que eu desenvolvi o curso Meu Biscoito Mágico, especialmente para você que quer aprender a trabalhar com biscoitos sem necessariamente precisar usar o glacê real na decoração. Existe um mundo de possibilidades infinito por trás das técnicas que eu ensino nesse curso. São biscoitos especiais para serem usados em qualquer época do ano. São perfeitos para várias ocasiões, como aniversário, nascimento, batizado, primeira comunhão, Páscoa, Dia das Crianças, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Avós. Tem uma infinidade de biscoitos e temáticas que você vai aprender dentro desse curso. E claro que tudo passo a passo com videoaulas para não ficar nenhuma dúvida. Mas se tiver alguma dúvida, você pode sempre contar comigo, pois todas as minhas alunas têm acesso ao meu WhatsApp pessoal, porque eu respondo pessoalmente todas as dúvidas. Eu não tenho equipe para sair respondendo com respostas prontas. Todas as dúvidas das minhas alunas são perguntadas diretamente para mim e respondidas por mim. Então, é um curso especial para você fazer maravilhas com essas técnicas. Clica no primeiro link aqui embaixo do vídeo para saber mais sobre esse curso. E não deixe de participar de um dos nossos grupos de WhatsApp. O link está aqui embaixo desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Agora vamos cortar a parte de baixo dos nossos corações e entrelaçar eles com o outro coração. Enquanto eu estava gravando, como tá muito calor aqui, a minha massa de biscoito ficou um pouco mole. Então, eu vou voltar à forma no freezer com os biscoitos já cortados para montar com mais facilidade os nossos biscoitos. Agora, eu já tirei do freezer. Você pode ver que a massa está bem firme e eu consigo movimentar ela com muita facilidade. Assim, fica mais fácil para entrelaçar os corações e dar um acabamento perfeito aos nossos biscoitos. Agora vamos cortar a parte de baixo dos nossos corações e entrelaçar com o outro coração. Veja que agora, como a massa está mais firme, é bem mais fácil de montar o biscoito. Fica muito melhor de trabalhar assim. Então, se quando você for fazer os biscoitos estiver o calor como está aqui, que hoje está quase 30 graus, se precisar, depois que você cortar os biscoitos, leva uns minutinhos a forma para o freezer para que os biscoitos fiquem duros novamente. E agora já está pronto. É só levar os biscoitos para assar no forno pré-aquecido 180 graus até que eles fiquem levemente douradinhos por baixo.
E prontinho, os nossos biscoitos já estão assados. As cores ficaram um pouco parecidas porque o corante rosa era muito forte. Se você puder, faz com o rosa um pouquinho mais suave, que vai realçar ainda mais a mistura de cores. Mas aqui estão os nossos biscoitinhos lindos e românticos, perfeitos para vender em ocasiões cheias de amor. Agora é só montar o prato com os coraçõezinhos menores que sobraram para tirar uma foto bem bonita e oferecer aos nossos clientes. Mas me conta, o que você achou desse biscoito? Deixe o seu comentário aqui que eu quero muito saber a sua opinião. Quero saber se você gostou dessa maneira de fazer biscoitos e para quem você vai fazer, se é para vender ou para presentear. Então, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Esses biscoitos são super fáceis de fazer porque eles já saem decorados e prontos do forno. Não precisa usar glacê real nem mais nada para decorar os biscoitos. É só fazer, esperar esfriar, embalar numa embalagem bem bonita e entregar para o seu cliente. E se você quer aprender mais biscoitos que são feitos assim, sem a decoração do glacê real, clica no primeiro link embaixo do vídeo para conhecer o curso Meu Biscoito Mágico. Tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida e lhe proporcionar muitas mudanças e benefícios com esse curso. Espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, não esquece de se inscrever no canal. Marca o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Assim você não perde nada do que eu ensino por aqui. E não esquece de deixar aquele like no vídeo, assim eu fico sabendo que você gostou e trago mais vídeos desse tipo aqui para o canal. O vídeo de hoje fica por aqui, beijos da Mi e até um próximo vídeo.